Começamos o Liberdade de Opinião, já indo direto para o Rio de Janeiro, conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia para você, boa quinta-feira. Para nós todos, bom dia, Roberta, senhoras e senhores, à disposição. Vamos então, Sidney, começar com o nosso primeiro assunto, porque o jornalismo da CNN teve acesso ontem à troca de mensagens do deputado Luiz Miranda com o assessor da Presidência da República, em que o parlamentar alerta sobre indícios de crime na compra da vacina indiana Covaxin. Miranda disse que o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, teve conhecimento desses problemas. Depois de apresentar as mensagens e afirmar que avisou o presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades, Miranda disse que a situação é muito pior do que todo mundo imagina. Vamos ver. Eu vou sair daqui hoje e vou pedir segurança para mim e para o meu irmão. Eu sei onde eu estou mexendo. É muito pior do que vocês imaginam. Eu pretendo na CPI deixar bem claro que é muito pior do que imaginam. É algo gravíssimo. Estamos falando de bilhões e talvez as pessoas estão dispostas a calar qualquer um que entre no seu caminho. Sidney, como é que você avalia essas declarações bombásticas que foram dadas ontem pelo deputado Luiz Miranda? Você sabe, Roberto, eu estava nessa entrevista e quando eu fiz essa pergunta que suscitou essa resposta, eu queria saber a identificação, né? Quem, afinal de contas, poderia atentar contra a vida dele, do irmão, ou atacar a integridade física deles, né? E ele disse até que são aqueles que têm interesse, citou até a empresa Precisa, nessa hora que ele respondeu, como uma que acabou sendo prejudicada pela interposição da atitude do irmão e dele próprio. Gente, isso é mais que fogo amigo, é muito sério. Ontem até eu coloquei no ar, né, no programa Live, que considerava a entrevista exclusiva e era explosiva e com consequências próximas de escândalo. Não deu outra. Por quê? Porque ele é bolsonarista, ele apoia o presidente da República, ele, na verdade, é um aliado do presidente, ele, deputado Miranda, e o irmão também. O que aconteceu? Quando o irmão, funcionário público, servidor público, verificou que bastaria uma aprovação dele, uma assinatura para a liberação de um contrato para recursos já imediatos, equivalentes a 222 milhões de reais, de um contrato de 1,6 bilhão, ele disse assim, opa, não, ele leu aquilo e falou, não posso assinar isso. Falou com o irmão, ambos decidiram ir ao presidente da República, isso há mais ou menos uns 90 dias. Foram até o presidente, no Palácio da Alvorada, inclusive Miranda tirou uma foto com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente achou estranho, com toda a razão, e se imaginava providências do presidente. Repare, o presidente pode ter tomado providências. Nós não sabemos que providências são essas. A julgar ontem, pelo que disse o representante do governo, Onyx Lorenzoni, não se fez menção a isso. Mas, concretamente, o contrato era a intenção do governo comprar a Covaxin nas condições ali de preço alto, de toque de caixa, sem seguir o mesmo ritual com outras empresas. E aí, a surpresa, Luiz Miranda, é que ele vai cobrando do presidente, dos seus assessores mais próximos, as tais providências, o que poderia ser, e o irmão lá, servidor aflito, né? Porque pressionado internamente também por gente dizer, cadê? Vai assinar o contrato ou não vai? Olha, toca isso rápido, precisamos disso. E aí, quando se viu que não tinha publicamente nenhuma investigação mais séria, resolveu o irmão então dizer assim, bom, eu não só não vou assinar, porque eu não vou envolver o meu nome nessa história toda aqui, e vou informar o Ministério Público que isso está acontecendo, até para autoproteção. A rigor, em linhas gerais, é isso. Claro, carece uma investigação profunda para verificar se tem alguma incorreção, alguma desconexão, alguma mentira e coisas dessa ordem, evidentemente. Então, a grosso modo, de uma forma muito simples aqui de resumo, é esse o tamanho da encrenca. E aumenta conforme você for conversando comigo com outros elementos que vão surgindo. E a CPI, os integrantes da CPI da pandemia, Sidney, tratam com cautela as denúncias sobre os possíveis erros do governo na compra da Covaxin e sobre a suposta ciência de Jair Bolsonaro em relação às irregularidades. Vamos ver. Dentro do Ministério da Saúde, né, todas as atribuições são muito bem definidas. Então, eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de afirmação categórica. Por enquanto, é uma afirmação que está sendo dita e que deve passar pela luz da verdade. Circunstância recomenda prudência, aguardarmos os depoimentos, verificarmos o que é que nós vamos acessar de prova verdadeiramente, para que a gente possa, na sequência, emitir um juízo, né, do que é que aconteceu ou deixou de acontecer. Estamos percebendo que existia também um enorme esquema de corrupção, da qual tinha um envolvimento
de agentes do Ministério da Saúde e talvez outros servidores públicos. A CPI vai avançar agora para encontrar onde tiver que encontrar quem são os responsáveis por esse esquema criminoso que operou enquanto os brasileiros morriam. Sidney, como você avalia o posicionamento dos integrantes da CPI em relação às declarações do deputado Luiz Miranda? O momento é mesmo de cautela? Eu acho que sim, Roberta, os três disseram com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, o que tem que ser mesmo. Tem que ter cautela nessa hora, tem que se levantar as ações, os depoimentos, as documentações. O Ministério Público já está fazendo isso, acho até que vai fazer com mais eficiência, porque a CPI tem várias frentes para levantar, investigar e tocar o seu relatório, mas o Ministério Público vai fazer isso e provavelmente agora, já que o próprio governo quer que a Polícia Federal entre no circuito, que se faça uma ampla investigação. Cautela por quê? Porque é preciso ver exatamente se foi isso, os interesses contrariados, de que maneira, porque não se tomou providências, porque neste momento se torna público da forma em que está. Agora, realmente estamos vendo algo que pode ser algo maior do que se imagina. Porque, repare, Roberta, foi uma operação fora do esquadro, né? Se o governo negociava diretamente com os fabricantes e, no caso da Covaxin, resolveu negociar com uma empresa intermediária, houve uma exceção. Por que para as demais empresas o governo parecia um pouco moroso, lento, ou seguindo todos os protocolos de uma forma mais pouco interessada? E para essa específica empresa era tudo rápido demais e tinha que assinar o documento, tinha que liberar, tinha que comprar a vacina. Tanto isso foi constatado que eles fizeram uma que se chama uma nota de empenho, empenharam o dinheiro, guardaram. É como se fosse, Roberta, do meu e do seu salário, a gente vai comprar alguma coisa e diz, não, isso aqui eu não vou mexer, que eu vou comprar aqui um bem com isso, vamos fazer uma viagem, então parte do meu salário que eu não vou tocar todos os meses. Já reserva isso aqui, é o meu empenho, né? Estou empenhado para fazer essa compra futura, não vou mexer nisso. O governo empenhou. Agora, nessa negociação feita com a empresa Precisa, essa terceira empresa, que imagino que tenha cobrado uma taxa de administração, ninguém trabalha de graça, né, Roberta? Eles tinham, inclusive, um detalhe para seguir, que não foi seguido, porque não foi fechada a operação, de mandar a nota fiscal para Singapura. Então, a empresa Precisa orientou para mandar uma nota fiscal para Singapura para uma compra na Índia de um produto que era vacina, com um prazo próximo de validade no primeiro lote para mandar para o Brasil. É muita coisa demais. E por um preço que você e eu disséssemos assim, mas gente, é mais barato, né? O preço que a gente paga de comprar algo mais barato. Não, eles pagaram o preço mais caro em média de todas as outras negociações que existiam. Há ou não há suspeita nessa matéria? Há. Então, por isso que é preciso mesmo investigação. Eu concordo plenamente com os três senadores no que eu ouvi aí. Sidney, como é que a comissão deverá conduzir as convocações e os depoimentos após essa linha de investigação, então, ter sido aberta? Bom, o deputado Luiz Miranda quer que o seu irmão, e ele se ofereceu para ir junto, inclusive, sejam convidados e não convocados, porque a convocação pode redundar no que não aconteceu ainda, num pedido de prisão ou numa cobrança mais veemente do cumprimento da verdade. Parêntese, o general Eduardo Pazuello não disse nada disso, que agora está se investigando aí nos dois depoimentos que ele fez. Ele encobriu essa história, né? Estranho isso também. Então, fecha aí esse parênteses. Então, é isso que nós vamos agora analisar, se vai se confirmar o convite ou a convocação. Sendo convocação, a verdade vai ter que ser dita. E é importante também ressaltar, que eu acabei não comentando aqui com você, Roberta, que é óbvio que o deputado Luiz Miranda teve um interesse contrariado, né? Primeiro interesse, poxa, falo para o presidente, nenhuma providência está tomada. Opa, que coisa estranha é essa? Segundo, ninguém vai proteger o meu irmão nessa, quer dizer, meu irmão que foi na verdade, o responsável para evitar uma suspeita de corrupção, que não assinou um documento por prudência, por cuidado, por respeitar cada centavo do erário, é que vai ser punido. E o governo que eu apoio, né? O Luiz Miranda dizendo, né? O governo que eu apoio não me estica a mão. Ele, inclusive, voltou a dizer isso hoje nos tweets que ele colocou nas redes sociais. Poxa, eu denuncio, sou favorável ao governo, ajudo, e o governo me desampara, né? Me deixa aí ao léu, mais ou menos foi o sentido que ele deu, né? Então, esse é outro interesse. E foi prometido também ao deputado que ele seria um relator de uma CPI, de um programa de reforma tributária também, e isso acabou não se cumprindo. Ou seja, há uma relação política de desgaste. Agora, toda essa espuma, né, ela não atrapalha o fato concreto.
penso que a CPI, a Polícia Federal, o Ministério Público deve ir atrás do fato objetivo. Que dia, o que foi, quanto foi, que negociação, quem envolvido, quem pressionou, como aconteceu. Faz-se uma investigação profunda se tudo isso é verdade. E aí não importa se foi interesse contrariado ou não, fogo amigo ou não, ressentimento ou não, aspecto de ordem emocional, desequilíbrio disso, daquilo, o sujeito dormiu mal, achou que deve denunciar, acordou querendo denunciar. Nada disso tem importância se o fato objetivo e concreto se comprovar. Tá com, vamos dizer assim, um cheirinho aí, né, Roberta? É como se fosse o seguinte, você olha para aquele bicho ali, ele tem um rabo felpudo, né, de uma raposa, tem o focinho de uma raposa, tem todo o jeitão de raposa, se comporta como raposa, e você depois vai dizer que não é raposa, que não é elefante, tem que se provar, né? Agora, Sidney, por outro lado, o governo federal afirmou que o presidente Bolsonaro pediu à Polícia Federal uma investigação sobre as declarações de Luiz Miranda. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, negou qualquer irregularidade no contrato da vacina indiana e prometeu ainda processar os acusadores. Vamos ver. Quero dizer 3 coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde. O senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde, e sobre todas estas circunstâncias expostas no dia de hoje. Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto ao CGU, um PAD, para investigar a conduta do servidor, já que o documento que vou apresentar a seguir, existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal. Sidney, como é que você avalia a postura do governo federal depois das declarações do deputado Luiz Miranda? Roberta, o ministro Onyx Lorenzoni podia ter falado exatamente tudo o que disse, se também nesse pronunciamento que ele fez, porque não foi uma entrevista coletiva, ele não deixou ninguém perguntar nada, ele complementasse dizendo o seguinte: o presidente confirma que recebeu o deputado Luiz Miranda no Alvorada, que fez procedimentos internos sigilosos de investigação, que pediu relatórios, sei lá, as forças que poderiam lá internas, né, instituições que poderiam ajudá-lo. Se ele tivesse feito menção às ações que o presidente se tomou, repito, não sabemos se ele tomou alguma providência, mas as ações que o presidente certamente, após tomar conhecimento dessa suspeita, que o presidente disse que achou estranho, né? O deputado Luiz Miranda disse que o presidente disse a ele, né, e ao irmão que de fato aquilo tudo estava muito estranho, que ele iria tomar conhecimento sobre aquilo, tomar ciência. O presidente tem muita coisa a fazer, mas estamos falando de algo de 1 bilhão e 600 milhões de reais de compra de vacina, que é algo hoje uma das coisas mais importantes em meio à pandemia, é justamente isso, acelerar a chegada de vacinas, né, desde que sejam aprovadas pela Anvisa, tá certo? E essa vacina não tinha sido aprovada pela Anvisa quando essa negociação transcorreu da forma que transcorreu. Então, o ministro estaria muito correto quando ele fizesse isso. Na medida que ele manda investigar quem denunciou, e denunciou ao presidente, né? Porque se tivesse sido uma acusação de alguém da oposição, alguém que tenha ódio do presidente, ódio do governo, alguém que a credibilidade pudesse baixar um pouquinho, precisa, isso é coisa política, né? Mas não, foi de um aliado, é realmente muito parcial, muito surpreendente que o ministro tenha feito isso. O ministro me lembra um pouquinho, sabe, Roberta, para finalizar aqui, porque ele fala muito bem, né? Ele é inteligente, ele é rápido, é uma águia, né? É muito difícil entrevistar o ministro Onyx Lorenzoni. Ele parece aquela cena do Corra que a polícia vem aí, sabe? Tem uma cena que o sujeito, o espectador vê, né? Olha para trás, parece assim o Réveillon de fogos de artifício, Réveillon em Copacabana, tem
tudo lá atrás, e aí o personagem lá, o delegado, feito pelo Leusen, né, o autor já falecido, diz assim, saio daqui, não tem nada, não está acontecendo nada aqui, vão embora, não está vendo nada. Aí você olha para aquilo tudo e fala assim, puxa vida, hein? Então o ministro ontem, não, os governos não isso, não aquilo, não faz aquilo outro e tal. Então parece, corra que a polícia vem aí, né? Ele deve acreditar nisso, né? Mas o espectador, quando olha aquela cena, dá um baita sorriso. Bom, Sidney, vamos para o próximo assunto, então, que ainda tem para a gente conversar. Alvo de investigações do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, mas não explicou o motivo. O governo já anunciou, um novo nome para comandar a pasta, Joaquim Álvaro Leite. E em um breve discurso, Salles disse que ao longo dos 2 anos e 7 meses em que comandou o Ministério do Meio Ambiente, sempre buscou colocar em prática as orientações do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Sidney, como é que você avalia o pedido de demissão de Ricardo Salles? Qual que teria sido o motivo? Bem, eu acho que ele vai cuidar da sua vida, tem tantos processos, tantos problemas, né, de investigação na Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, que de fato o que ele fez foi a melhor coisa do mundo. Eu sei que o presidente adora Ricardo Salles, gosta muito dele, mas para o próprio governo vai ser bom também, dá um alívio muito grande. Embora, vale dizer, quem vai substituí-lo é muito ligado à bancada ruralista, então é mais ou menos 6 por meia dúzia. Joaquim Álvaro Pereira Leite é atual secretário da Amazônia, da pasta, foi por anos funcionário também da Sociedade Rural Brasileira, entidade que apoia a bancada ruralista no Congresso, então vai, de certa maneira, manter a mesma política. Só que Salles era ousado, né? Lembra que a história, vamos passar boiada, ele tomou uma série de medidas realmente polêmicas e o governo não dimensionava o quanto isso era ruim, mas lá fora, repercussão junto aos governos, junto ao governo dos Estados Unidos, essa investigação de Madeira aí só surgiu também agora, com esta gravidade, que foi um dos elementos até que deu esse passa fora para o ministro se antecipar e sair, né, sendo demitido ou não, vontade dele ou do presidente, não importa, porque pelo presidente ele ficaria, nasceu nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia das investigações, é só citar 2 aqui. A Polícia Federal, ela tem aquela Androantos, nome sugestivo, né? Responsável por apreensão milionária de madeira ilegal em dezembro de 2020. E está rolado o Salles nessa operação e tem uma outra também, Aquanduba, que desbaratou em maio deste ano um esquema de exportação ilegal de toras. E no Supremo, o celular foi até para os Estados Unidos para ver se foi apagado alguma coisa e tal, porque o celular tinha sumido também e o ministro Alexandre de Moraes fez essa exigência, né, de que a Polícia Federal apreendesse esse celular, mandou para verificação técnica lá fora, vamos ver que vai se encontrar ali. Por que alivia o governo e é bom para o próprio Salles? Porque aí ele deixa de se preocupar, ser alvo e para-raio de qualquer ação de ordem política que o envolva junto ao governo federal e dali para fora e vai cuidar só da sua vida e dos vários processos que certamente vão ocupar o seu tempo e a sua agenda nos próximos meses. Sidney, beijo, até amanhã, ótima quinta-feira para você. Até amanhã, Roberta. Obrigado. Tchau, gente. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.